Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar mais esse vídeo aqui para falar a respeito de uma coisa sobre carros, né? Sobre configuração, sobre itens de carro que eu estava pensando, e vou usar aqui, com a permissão do proprietário, essa BMW Série 3. Essa aqui é uma 320, tá? Sport GP 2022. Vou usar esse carro aqui como pano de fundo aí para falar a respeito desse assunto, né? Que é sobre itens opcionais que vem no carro, né? Imagina que quando a gente fosse comprar um carro novo, é claro, né? Tô falando assim de se comprar um carro 0 km, fosse que nem um buffet de sorvetes. Acho que toda cidade deve ter aí na sua cidade um buffet de sorvetes daquele bem completo, né? No começo do buffet você pega um pote, vocês têm até várias opções ali de pote, de tamanho de pote, de tipo de pote, e aí vai escolhendo entre dezenas de sabores de sorvete, vai escolhendo diversas coberturas, né? E aí você monta o sorvete do jeito que quer, né? Aí para um acha que tem que ter chantilly, outro tem que ter sorvete de chocolate, tem que ter sorvete de baunilha. E vai montando, né? Às vezes chega lá na metade do buffet, já tá cheio o pote, né? Aí você vê mais uma coisa legal ali para colocar e já não cabe mais. E vai fazendo aquela mistureba, né? Bom, se carro fosse assim, que nem buffet de sorvete, ou seja, você monta o carro com os itens que você realmente acha importante, acha legal, e dispensa outros itens. Voltando por exemplo aqui do buffet de sorvete, a gente deixa vários itens, vários sabores, a maioria dos sabores, a maioria das coberturas, né? Se for aqueles buffets bem completos, a gente acaba deixando de fora. Carro não é assim, né? Carro a gente compra, mesmo sendo novo e usado ainda mais, né? E quando a pessoa vai comprar um carro usado, por exemplo, ela começa a pesquisar e tal, e muitas vezes ela prioriza a questão de oportunidade, né? Achou um carro bem conservado, com uma boa condição comercial, e acaba não escolhendo nem a cor do carro, né? A cor acaba sendo assim algo que vem o que vier, né? E carro novo também às vezes é assim. Às vezes o carro está lá na loja, tem um desconto especial, tem uma condição específica, uma boa oportunidade, a pessoa compra e não escolhe nem a cor. Quem dirá os demais itens que vem no carro? Mas aí a gente começa a usar o carro, seja o seu carro aí usado, novo, né? E começa a observar que tem muita coisa no carro. Às vezes tem muita coisa no carro que você não usa, né? Que é assim dispensável, que seria dispensável. E que talvez, inclusive, você trocaria esses itens dispensáveis por outros itens, né? Então, o que acontece com isso, né? Você acaba usando o carro, é claro, acaba gostando, mas você percebe que tem muita coisa no carro, muitos itens no carro que não precisaria ter. E aí eu vou usar essa BMW aqui para ilustrar algumas coisas nesse sentido. Por quê? Porque, como a gente sabe, esse carro aqui, ele é um carro super completo, né? A BMW Série 3, ela dominou aí o segmento de sedãs premium no Brasil. Então ela vende muito mais do que, por exemplo, Mercedes Classe C, do que Audi A3, Audi A4, Audi A5, né? Inclusive a Audi com certeza vai ter que reformular isso, né? Ela tem 3 sedãs que tem um baixíssimo nível de vendas no Brasil, né? Então a BMW Série 3 acabou dominando. Realmente ela tem um carro que tem um ótimo custo-benefício, um carro muito bonito também, tecnologia, qualidade, né, de uma BMW. Então são itens assim que são considerados, e a maioria dos compradores aí de sedã premium acaba optando pela BMW Série 3. Mas esse carro aqui é um bom exemplo do que eu estava falando, né? De um carro que vem com muitas coisas que talvez você ache que não é necessário. Bom, com certeza a gente sabe que deve ter assim, um estudo muito profundo por parte das montadoras para escolher esses itens, coisas para colocar, coisas para tirar, né? Eu fico imaginando assim que eles inclusive batem cabeça com isso, porque a gente vê às vezes que é lançada uma geração do carro e de um ano para o outro eles vão acrescentando itens e tirando itens, ou seja, eles vão tentando com certeza, né, pessoal, na melhor intenção comercial possível,
identificar itens que sejam apreciáveis, né, pelos compradores e outros itens que não sejam assim tão importantes. E é claro, sempre levando em consideração a questão de custo, né? Então, esse item seria apreciável pelo cliente, né, pelo consumidor desse carro, porém, qual o custo disso, de acrescentar esse item, né? Às vezes a gente percebe que existe até a chamada redução de custos, né? Então, às vezes, numa mesma geração, troca o ano, eles acabam retirando itens para tentar deixar o carro mais competitivo em função dessa verdadeira guerra de custos aí que existe envolvendo os componentes dos carros. Por isso que a gente vê, até vocês já devem ter observado essa tendência que existe nos últimos lançamentos, nos carros novos, de os carros empobrecerem com relação aos materiais, né? Quando eu falo de materiais, eu falo especificamente com relação ao acabamento interno, a região ali do habitáculo, do interno do porta-malas, os revestimentos, as forrações de porta, os materiais empregados no painel, enfim, a questão de materiais mesmo, parece que existe uma tendência de empobrecimento, porque são itens caros, né, que acabam pesando bastante na composição de custo do carro, e as montadoras estão lançando bastante mão de tecnologia, de eletrônica, de tela, multimídias cada vez maiores, porque os recursos eletrônicos são muito apreciáveis, são itens bem úteis, interessantes e que não tem um custo assim tão impactante, né? São as características dos nossos tempos aí, né? Estou gravando esse vídeo em janeiro de 2024. Bom, vamos lá, eu vou pegar essa BMW aqui para citar alguns exemplos de coisas que eu particularmente, tá, pessoal? Isso é muito, muito subjetivo, coisas que eu acho que não precisaria ter no carro. É difícil dizer, né, no caso desse carro aqui, da BMW 320, difícil dizer coisas que ela precisaria ter a mais, tá? Eu vou lembrar de um item só, de uma coisa que eu acho que de dois itens, vamos lá, acabei de lembrar de mais um aqui. Tem duas coisas que eu acho que a BMW 320 ela deveria ter. Essa aqui é uma ano 2022. Uma coisa já foi solucionada, se não me engano, no modelo 2023 ou 24. Que é a questão do piloto automático adaptativo. Esse carro aqui tem o piloto automático, mas ela não tem o piloto automático adaptativo, né? Aquele que monitora a velocidade, né? O deslocamento do carro que vai na frente e vai variando a velocidade em função disso. Que é uma coisa que, aliás, tem muito a ver com esse assunto aqui, porque eu achava uma bobagem isso, mas hoje acho interessante, né? Acabei, como vocês sabem, talvez alguns que acompanham aí os vídeos aqui do canal, eu tenho um Corolla, o meu Corolla Altis, ele tem o piloto automático adaptativo e eu achava que era um item totalmente dispensável, mas agora comecei a achar interessante algumas situações específicas. Bom, essa BMW aqui, por ser 2022, ela não tem esse item, tá? E outra coisa que eu acho que ela deveria ter é mais potência, tá? Ele é um carro assim, que tem um valor bem elevado, né? Um carro desse custa mais de 300 mil reais. Tem um motor 2.0 turbo muito eficiente, muito bom, o carro é forte realmente, mas é um carro que tem menos de 200 cavalos. Então essa relação aí de preço para potência eu acho que poderia ser um pouco melhor, tá? Apesar de que não é um carro que decepciona, longe disso, né? É um carro que decepciona com relação ao desempenho, mas ele tem uma dinâmica que está muito acima da questão de potência, né? A firmeza desse carro, o equilíbrio, tração traseira, tá, pessoal? Esse carro aqui tem tração traseira, então ele tem um equilíbrio absurdo aí na estrada e a gente percebe que ele tem estrutura e equilíbrio para muito mais potência, tá bom? Mas em contrapartida, esse carro aqui tem muitos itens que eu acho que não precisaria ter, né? Com o perdão aí das colocações aos proprietários da BMW 320, mas são itens que para mim não faz grande diferença, tá? Mas lembrando, né, pessoal, isso é muito subjetivo. Tem gente que é mais apegado assim, à questão de tecnologia, de recursos e sem problemas. Isso é gosto pessoal, né? E como eu falei, carro não é como o buffet de sorvete, que dá pra gente escolher, né, que sabores e que coberturas a gente vai colocar. O carro ele vem um pacote ali de equipamentos que a montadora vai tentando
otimizar isso com certeza da melhor forma possível e lendo assim quais são as exigências ou os gostos dos proprietários, tá? Então vou citar alguns exemplos aqui de coisas que eu acho que não precisaria ter. Só alguns, tá, pessoal? Porque esse carro aqui é repleto de treks de tecnologias, tá? Uma é a questão de regulagem dos bancos, tá? Muito bom, ele tem a regulagem elétrica, que eu acho importante, inclusive tem essa regulagem aqui lombar, né? Quer dizer, ele se ajusta bem ao corpo do motorista e isso eu acho bem útil, tá? Esse extensor aqui eu acho legal, acho interessante. As memórias também, ele tem 2 memórias, talvez poderia ter 3, né? Tem alguns carros que tem 3 memórias, mas enfim, 2 memórias atende bem. Mas o banco do passageiro também tem regulagem elétrica. Isso é uma coisa que particularmente eu não vejo muita necessidade ou nenhuma necessidade. Por quê, pessoal? Qual que é a minha base para estar falando isso? Eu acho interessante o banco do passageiro ter as regulagens tradicionais para frente e para trás e de encosto e também a regulagem de altura, mas não precisaria ser uma regulagem elétrica, que com certeza é um item caro, né? Por quê? Porque o passageiro ele não precisa de um ajuste assim tão fino, não é ele que está dirigindo, ele não tem aquela interação com pedais e volante, então eu acho algo dispensável, que um custo que eu, como consumidor, se isso aqui fosse um buffet de sorvetes, eu não colocaria aí no meu potinho o ajuste elétrico do banco do passageiro. Poderia haver aqui uma redução de custos ou eu trocaria por algum outro item talvez, tá? Outra coisa que esse carro aqui tem, pessoal, é o teto solar. Como talvez aqueles que já viram os meus vídeos perceberam, eu gosto muito de teto solar, eu acho um carro um item imprescindível, especialmente se falando de uma BMW. Aconselho sempre quem for comprar BMW a não comprar BMW sem teto solar, porque eu já percebi também que é um item que impacta muito no valor de revenda do carro. Ou seja, de modo geral, quem tem uma BMW, quem compra uma BMW, gosta que ela tenha teto solar, tá? É um item que tem muitas utilidades e o visual do carro acaba sendo bem impactado também. Mas esse teto solar aqui tem regulagem elétrica, muito bem, muito importante, né? Ele tem a regulagem elétrica, mas a cortina também tem regulagem elétrica. Vamos ligar o carro aqui para ficar melhor. Hoje, aliás, está um dia bem quente aqui, né? A cortina também tem regulagem elétrica. Então, se você vai querer fechar a cortina, não tem nenhuma alça aqui para você pegar e puxar a cortina e fechar. Tem que ser aqui no botão. Agora, por favor, se vocês discordam, até ele tem 2 posicionamentos aqui. Pode fechar de forma parcial ou total, né? Aí, se vocês discordam, por favor, podem comentar aí. Qual a diferença de o fechamento da cortina ser elétrico, que com certeza isso aqui é um sistema caro, e o fechamento ser manual? Não estou falando da abertura do teto solar, estou falando do fechamento da cortina. Qual a diferença disso ser elétrico? Qual a vantagem? Eu não vejo nenhuma vantagem, tá? Mas claro que isso é muita opinião pessoal, né? Porque eu já vi algumas pessoas comentar, onde já se viu determinado carro, né? Outros carros que tem aqui a regulagem da cortina manual, o pessoal criticar, onde já se viu, deveria ser elétrico, né? Eu já vi assim pelos comentários que tem gente que acha esse item como sendo um refinamento, algo importante assim para um carro um pouco mais caro. Agora eu vou encerrar o vídeo aqui para que ele não se alongue demais, com um exemplo que eu acho que é o suprassumo do que não precisaria ter num carro, tá? Esse carro aqui, ele tem um sistema de comando de voz muito evoluído, tá? Claro, não sei qual o custo disso para a montadora, mas você já tem as regulagens aqui, você já pode escolher as mídias aqui, direto na multimídia, por meio desses atalhos aqui que são muito legais, e ainda por cima tem o comando de voz, né? Então, o que dá para fazer aqui, ó?
Favor sintonizar 102.3 FM. Sintonizei a frequência 102.3. Olha lá. Então você pode fazer isso, aumentar o volume do carro. Dá para fazer muita coisa nesse carro aqui por comando de voz. O quão útil é isso? Não me parece. Eu acho que é uma coisa que no dia a dia o cara acaba esquecendo de usar isso. Inclusive não precisa nem apertar o botão, dá para só falar. Olha só. Olá, BMW. Baixar o vidro do passageiro. Vou abrir a janela do passageiro. Olha isso, pessoal. É legal, né? Legal para mostrar para o vizinho, para o amigo, para o cunhado. Mas qual a utilidade disso? Eu tenho o botão de vidro elétrico aqui, eu tenho o botão de vidro elétrico bem acessível aqui na porta do motorista, né? Qual a utilidade de eu falar com o carro e pedir para ele baixar o vidro do passageiro? Entende? São exemplos de coisas que talvez sejam dispensáveis, tá bom? Inclusive esse carro ele faz, que é uma coisa legal, uma coisa divertida, mas utilidade zero, né? Ele faz até piadinhas com o motorista. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Olá, BMW. Favor ejetar o banco do passageiro. Modo ativado. 5, 4, 3, 2, 1. Brincadeirinha. Olha só, então com essa eu vou encerrar o vídeo, né, pessoal? É uma brincadeira, é divertida, é legal para mostrar para o amigo, mas não tem nenhuma utilidade. Talvez dependendo do custo dessas coisas aqui, você, se pudesse escolher, se pudesse configurar como lá no buffet de sorvete, talvez você tiraria esse item, substituiria por outro ou conseguiria um desconto, né, uma redução no preço do carro sem esses itens que efetivamente na prática você não vai estar usando. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Sempre lembrando, né, aqueles que gostam de assistir os vídeos aqui, não se esqueça de se inscrever, né? Eu observo que muita gente assiste os vídeos por sugestão do YouTube, porque está pesquisando um assunto, e aí depois acaba não se inscrevendo, né? E acaba não assistindo outros vídeos que talvez possam lhe interessar, né? Então, quando você se inscreve aqui no canal, quando aparece ali nas suas inscrições, faça um vídeo novo aqui nessas brincadeiras, aqui nessas conversas, considerações sobre carros, aparece um vídeo novo. Se é algo que lhe interessa, você pode estar acessando aí, assistindo o vídeo, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Um abraço.